Vamos aplaudir o Senhor então por isso? Bem bonito, irmãos, bem forte, que Ele merece o seu louvor. Glória a Deus, boa tarde. A graça de Deus seja convosco. Cumprimenta quem está de perto, quem está de longe, mais uma vez. Não lhe vi ontem, não lhe vi hoje, mas, né? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Sentem-se, por favor, que bom que você veio. É a nossa segunda reunião dessa quarta-feira especial. E nós estamos nesse ato de fé, a igreja de joelhos e a família de pé. Nós estamos aqui nos consagrando, nos colocando diante de Deus. E como nós sempre falamos, nos colocamos na brecha. Para quê? Para ver a nossa família sendo alcançada. Nós não abrimos mão dessa palavra, né? Hoje nós estamos num estudo muito forte da palavra de Deus. E a pergunta que eu quero iniciar a nossa mensagem hoje, tratando com você, é: quanto vale para alguém entrar na sua vida? Você já parou para analisar isso? Quanto vale para alguém entrar na sua história? Faça uma análise breve. Quanto vale para uma pessoa fazer parte da minha história? Quais os acessos que eu dou para as pessoas? Tem gente que você sabe que ela é muito acessível. Isso é perigoso. Amém, gente? Não estou dizendo que nós não devemos dar atenção às pessoas, conversar com todo mundo. Mas existem coisas, existem situações relacionadas à nossa pessoa, coisas relacionadas à nossa vida, à nossa família, que não pode ser repartido. Isso é algo muito particular. E tem pessoas, que nós vamos olhar aqui, principalmente na Bíblia Sagrada, alguns exemplos, de pessoas que pagaram muito caro porque permitiram algumas outras entrarem na trajetória delas. Isso porque ela talvez não discerniu ou não buscou a Deus antes. Eu queria abrir com você rapidinho no livro de Jonas, profeta Jonas, vamos lá? Capítulo 1, versículo 3. Aqui é o ponto de partida da mensagem, tá? Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Eu quero ler com você o versículo de número 3. Vamos lá. Profeta Jonas, capítulo 1, versículo de número 3. Eu só vou ler quando todo mundo encontrar. Diga glória a Deus. Se precisar de ajuda, as obreiras estão aí. Por isso que elas estão mais perto de vocês, que elas ajudam vocês e elas encontram também a passagem da Bíblia para ler. Vamos lá? Jonas, capítulo 1, versículo 3. Se precisar de ajuda, é só pedir. Onde que eu encontro o livro de Jonas? Se você abrir no meio da Bíblia, você está em Salmos. Aí vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Aí é fácil, né? Aí depois dele só tem Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Ageu, Malaquias. Aí é fácil, né? Mas vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 3. Profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos ler a palavra. Diz assim, ó: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Para onde? Para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Preste bem atenção num detalhe. Eu só li o versículo 3, mas se você pegar desde o início ali no versículo 1 em diante, ele fala que Jonas era um profeta de Deus, ele havia assumido esse compromisso, e Deus dá uma missão para ele. Você vai até Nínive, a cidade de Nínive, e você vai pregar contra o pecado desse povo. Você vai chegar lá e você vai escancarar a palavra para eles, mostrando que a conduta deles, a postura pela qual eles estão tendo, é uma postura errada, e que por conta disso sobrevirá juízo sobre eles. Quando Jonas recebe aquele recado de Deus para ele ir lá e transmitir, o que veio ao coração dele? Um certo medo, porque ele sabia, ou ele tinha uma convicção dentro dele, de que quando ele chegasse lá e falasse a verdade, ele ia ter oposição. Isso é normal. Quando você chega num ambiente familiar que você fala
para as pessoas que elas estão erradas, você mostra alguns erros dela, o que elas falam? Elas ficam zangadas, que o erro é seu, o problema é seu, que ela não tem nada a ver com isso, estando eles errados. Só que quando Deus mandou Jonas falar, quando Deus mandou Jonas ir, Deus já ia diante dele. Essa é a diferença. Ele tinha uma palavra, ele tinha um guia. Ele não estava indo sozinho assim, da própria cabeça, vou falar umas verdades para eles. Não, foi Deus quem mandou ele ir. A responsabilidade de acontecer alguma coisa ali era de Deus. E às vezes ficamos com medo e nos omitimos de fazer o que tem que ser feito. Aí, voltando à questão, o que eu quero tratar é o seguinte com você. A Bíblia deixa muito claro aqui que ele recebe a informação, vai para Nínive, ele pega uma embarcação diferente e ele vai para um lado oposto daquilo que Deus mandou. Ele vai para Tarsis. Ele chega até uma estação chamada Jope, que era o local de onde, com certeza, era como se fosse uma rodoviária, onde pegava ali o centro, o entroncamento, né? Onde pegava ali gente para todos os lugares. E ele vai para ali e pega uma embarcação para outro lugar, como se, eu peguei a embarcação errada, não sabia. Aí começa a vir tempestade no meio do mar, começa a surgir algumas situações, aí ele fica lá dentro daquela embarcação. O barco vai para um lado, vai para o outro, e a tempestade apertando. A noite escura, madrugada escura, e o barco de um lado para o outro, os navegantes já não sabiam o que fazer. O Jonas pagou uma passagem para entrar naquele barco. Mal sabia o chefe da embarcação de que aquele preço que o Jonas estava pagando era muito mais caro do que ele imaginava. Porque diz a Bíblia Sagrada que eles tiveram que jogar muita coisa fora. Perderam muita mercadoria. Perderam muita coisa. E o Jonas estava fazendo o quê? Dentro do barco, despreocupado, dormindo lá no fundo, no porão. Já parou para pensar que tem gente que entra na nossa vida, nós estamos na maior tribulação por causa dela, e ela está lá, tranquila. A pessoa está de boa, está em paz, ela entrou na nossa vida, para ela está 100%, as coisas estão tudo normal. Eles estão tranquilos. E nós estamos como? No meio de uma tribulação. O barco está para naufragar, nós estamos tendo percas. E aquela pessoa, como se nada tivesse. Aí eles começam a fazer o seguinte: nós temos que descobrir por que está acontecendo isso. Eles vão lá, eles buscam, eles jogam, lançam sorte. Quando eles lançam sorte, a culpa cai sobre quem? Sobre o Jonas. Eles começam a falar: ô dormente, tu é de onde? Tu está dormindo aí, nós estamos aqui se acabando. O que você está fazendo aí? Clama ao teu Deus também para ver se ele faz alguma coisa. Porque nós já clamamos ao nosso, ele não resolve. E Jonas tinha um Deus verdadeiro. E ele sabia que aquela tempestade era por causa dele. Ele falou: vocês querem resolver o problema? Me joga no mar. Aí o problema vai ser resolvido. Veja como é que ele estava. Ele estava sabendo que tudo aquilo que as pessoas estavam tendo como perca era por causa dele. E ele, então me joga no mar que acaba a tempestade, acaba com a minha vida. Eu mesmo não quero me matar, mas vocês fazem isso por mim. Tipo, se eu sofrer na vida, a culpa é de vocês que me fizeram sofrer também. Tem gente que elas erraram, entraram na nossa vida, fizeram um estrago danado, e ela quer que você tome a decisão por ela. Elas tomam decisões erradas, prejudicam a nossa trajetória, mas mesmo assim elas querem jogar a culpa em você. Por isso que eu fiz a pergunta no início: quanto vale a passagem, o bilhete para alguém entrar na nossa vida? Tem gente que entrou na trajetória de outros para trazer problema, e tem gente pagando preço alto por causa disso. Eu quero deixar aqui marcado com você. Quem sabe a gente não volta para o final da mensagem aqui. Mas eu quero abrir com você o livro de Juízes. Vamos lá? Juízes é qual, pastor? É o 7º livro da Bíblia. Se você pegar de Gênesis, é o 7º livro da Bíblia, é Juízes. Juízes capítulos 16. Olha só. Tem uma mulher na Bíblia chamada Dalila. Vocês já ouviram falar sobre ela? Dalila, né? Essa mulher chamada Dalila, ela entrou na vida de um homem que era para ser uma grande bênção na mão de Deus, que era o Sansão.
Sansão, ele nasceu com um propósito. Qual foi o propósito? A mãe dele era estéril. A Bíblia não fala o nome da mãe, só fala o nome do pai. O nome do pai era Manoá. E aí, essa mulher já é estéril, o marido também não gerava. Aí Deus faz o seguinte: preciso de uma pessoa que vai libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. O povo está preso lá. Aí ele é gerado, ele nasce. Aquilo era um milagre extraordinário. Manoá até perguntou: que negócio é esse? Não, foi o anjo que veio aqui e falou. Mas como é que pode ser isso? Deus é quem sabe. Aí ele nasce. A ordem era: olha, não pode cortar o cabelo dele. Ele vai ser nazireu de Deus desde o nascimento. Não pode beber bebida forte. No caso a mãe, né? Não podia beber bebida forte. Ele estava no ventre. Não pode participar de determinadas coisas, porque o menino é nazireu de Deus. Não pode tocar nas tranças do cabelo dele. Certo? Beleza. Os pais cumpriram a risca. O Sansão cresce, desenvolve. Aí o Sansão começa a chegar numa fase da vida dele que ele quer encontrar pessoas para se relacionar. Aí ele começa, olha para um, olha para outra. Teve uma lá que ele ia se casar e ele falou, o pai dele diz: mas não tem mulheres no nosso meio pela qual nós possamos fazer com que você se case com ela e fica tudo na mesma família aqui? Falou: não, eu quero esta, porque esta agrada os meus olhos. Aí ele é atraído. Aí lá na frente ele vai estar nas vidas de prostituição, vai se envolvendo em coisa errada. Um homem nazireu de Deus, tá? Que era para ser o libertador de Israel da mão dos midianitas. Deus não deu força para ele por um acaso, não. Deus não deu uma habilidade para ele usar para ele. Deus deu uma habilidade para ele usar para o reino, para as obras que tinham que ser realizadas. Aí está ele naquela situação errada, vivendo mal. Aí um dia, tem um ditado que diz que quem caça acha, né? Ele está lá, saiu das casas de prostituição. Depois você lê o capítulo inteiro. Aí eu quero o capítulo 16 com você, no versículo de número 4. Capítulo 16 de Juízes, versículo 4. Diz assim a palavra: ele veio das prostituições, já tinha passado a noite ali com uma, com outra, tentaram pegar ele, não conseguiram. Tinha inveja da força dele, né? Aí vem o versículo 4. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhes disseram: persuade-o e vê o que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 100 moedas de prata. Olha só que interessante isso aqui. As outras pessoas, os outros homens da sua época, eles olhavam para ele e viam: esse cara tem uma força descomunal. Não é normal alguém ter a força que ele tem. Com uma queixada na mão, uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Pouco tempo atrás disso aqui que nós estamos lendo, depois você lê o capítulo 13, 14 e 15, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento na mão, não era nem ferramenta. Era uma queixada de jumento, uma carcaça. 1000 homens ele matou com aquilo. Aí os inimigos começaram a olhar: esse cara é diferente. Tem algum segredo para ele ter essa força toda. Vamos descobrir? Eles começaram a perceber uma facilidade. Esse homem tem uma fragilidade. Qual a fragilidade dele? Mulher. Botou uma mulher na frente dele, ele não vai resistir. Sendo bem sincero, irmãos, o diabo sabe muito bem qual a fragilidade e qual é a brecha que ele pode encontrar na vida de alguém. Ele sabe qual a fragilidade que ele pode encontrar na vida de alguém. Tem gente que no passado era uma pessoa que não podia ver uma cachaça que ele estava seguro, querendo se encostar. Tem aqueles que nunca foi envolvido com bebida, com droga, com nada. Mas quando ele olhava para uma mulher, ficava doido. Parece que era a última do mundo. Tem gente que não pode ver isso aqui, ó. Se ela vê isso aqui, ou ela vê alguém que tem, ela quer fazer o quê? Se aproximar com interesse. Então os homens começaram a perceber: esse cara, ele é diferente. Mas ele tem uma fraqueza. Todo mundo tem uma fraqueza. Eu vou descobrir qual é a fraqueza dele. Eles começaram a ver, a mulher, a Dalila, se aproxima dele. E ele está lá no vale de Soreque.
Aí ela se aproxima e a Bíblia diz que ele se afeiçoou, ele gostou dela. Aí os cidadãos chegaram e disseram assim: ó, meu amigo, vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar com essa mulher aí, a Dalila, e ela vai descobrir o segredo dele e nós vamos, matá-lo. Ela vai descobrir qual é o segredo que ele tem, nós vamos se assenhorar dele, nós vamos possuí-lo e vamos acabar com essa história. Vamos dar uma proposta para ela. Cada um de nós vamos dar, cada um, 1.100 moedas de prata. Era dinheiro, era ou não era? Ela não tinha interesse nenhum em Sansão. E nós temos que ter discernimento nisso. Tem gente que não tem interesse nenhum na nossa pessoa, tem interesse naquilo que nós temos a oferecer. Não está interessado se você está bem, se a sua família está viva. Se você passar por alguma luta, eles não querem nem saber, eles até te rejeitam. Eles só querem saber de quê? De suplantar, de puxar, de extrair alguma coisa. Imediatamente ele não teve discernimento. Dalila se aproxima, aí ele começa a brincar com a história. Ela pergunta: como é que a gente faz? Porque essa força sua, como é que desfaz ela? Aí ele começa a brincar com aquilo. Ele passou um bom tempo brincando com ela. Passou um bom tempo enganando ela. Só que um dia ela descobriu. E na hora que ela descobriu que era as tranças do cabelo, e como ele já havia brincado muito com aquela história, tem um ditado que diz: quem brinca com fogo quer se queimar, né? Ele foi brincando. O tempo passou, deu abertura para ela entrar na vida dele. Por várias vezes ela tentou, quando ele acorda, tá lá os homens dentro do quarto, querendo matar ele. E ele, como estava com força, né? Mas o dia que ela descobriu que era para tirar as tranças, cortar, que foi cortado, ele disse: agora eu vou livrar mais uma vez. E ele não conseguiu. Porque Deus já havia saído da vida dele. Ele pagou um preço para aquela mulher entrar e um preço para Deus sair. Às vezes pagamos um preço alto para algumas pessoas fazerem parte da nossa vida. E na mesma proporção que fazemos isso, pagamos um preço para Deus sair. Porque a única coisa, a Bíblia diz, a coisa que separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando eu erro, eu estou cometendo isso. Eu estou apartando Deus de mim. Eu sempre falo para o pessoal, nós não temos direito de errar mais. Quando nós não tínhamos consciência, errávamos. Mas agora, com a palavra, vivendo tanto tempo na fé, não era mais para errar. Muito pelo contrário. O Paulo até fala na Nova Aliança, olha, pelo tempo era para serem mestres. Passar por luta é normal. Agora, mas pelo tempo era para ser mestre. Era para saber lidar com muitas situações. Era para estar enrolado com situação pequena. E ele se enrolou com uma situação que ele sabia. Que ao hebreu, ao judeu, deveria se relacionar com quem? Com o judeu. Poderia ter aliança com a impiedade. E ele vai lá, é uma mulher lá do vale de Sorek. É uma filisteia. Aí vai lá e se relaciona com ela. Pagou um preço alto. A vida dele termina assim, ó. Os 2 olhos furados. 2 olhos furados. E com a força que ele tinha, colocaram ele no moinho, como boi. Pegava o animal, colocava no moinho para ele fazer isso. Enquanto o animal ia fazendo cerco, né? Ia moendo lá as coisas. O peso que ele trazia atrás dele ia moendo. Ele morreu nessa situação. Eles faziam lá, colocavam ele no meio de um local, de um cenáculo, e ficavam fazendo dele como um palhaço. Assim termina a história de alguém que Deus fez nascer, gerou, para servir um grande propósito. Mas por quê, pastor? Porque ele deixou pagar um preço alto para alguém entrar na vida dele e destruir. Deixou alguém se assenhorar dele. Vamos um pouco atrás, Gênesis, lá na criação, Gênesis 13. Um outro exemplo para você. Gênesis capítulo 13. Até aqui entendido? Gênesis 13, né? O Abraão, ele também pagou um preço alto na caminhada dele, gente. Quando Deus fala com ele no Gênesis 12, ele fala o seguinte: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Naquela época, ele era casado com Sarai,
O Ló era um sobrinho que ele tinha, que ele pegou para criar. É como se fosse um filho adotado, mas era um filho. Tem gente que fala, foi errado ele ter levado o Ló. O certo era ter ido só com a esposa. Mas se era uma pessoa que estava debaixo da autoridade dele, é como se fosse um filho. Eu adotei e vou deixar ele fora do propósito? Não, não vou deixar. Só que entenda uma coisa. Quando você adota pessoas para a sua vida, você corre um risco. Pastor, o que é isso? É verdade. Eu acho muito lindo as pessoas que adotaram pessoas para estar com elas. Puxa, a criancinha nasceu, o pai e a mãe estão numa situação de dependente químico. O que nós fazemos com uma criança dessa? Vamos criar, né? Vamos criar. Só que entenda, você vai pagar um preço alto. Paga. Quem já passou por isso sabe. Porque a pessoa, às vezes, se ela não tem um temor de Deus, lá na frente, ela fala, não é meu pai, não é minha mãe, para mim que é. Sou sim, foi o que te criei. Pai não é o que coloca no mundo, pai é o que cria. É ou não é? Pai é o que cria. Mas você tem que ter uma rédea firme. Porque se não tiver a rédea firme, o que acontece? Eles engolem. Eles engolem. Aí o Abraão leva o Ló. O tempo passa, eles vão começando a crescer, onde eles chegaram lá, eles começam a estabelecer suas tendas. O Abraão está com a sua esposa Sarai, ele era o percussor da bênção, estava sobre ele, ele começa a prosperar. O Ló, por sua vez, apesar de ser sobrinho, filho, como alguém que era adotado por Abraão, ele também começa a prosperar. Né? Tem até a palavra de Deus que é em Provérbios que diz que anda com sábio, você é sábio. Se não me engano é Provérbios 20, 23. Quem anda com sábio é sábio. E quem anda com próspero se torna próspero também. Então ele estava andando com ele e começou a prosperar também. As coisas por Ló começou a dar certo. A ponto de os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló já não ter mais terra para eles dividirem, que eles começaram a brigar. Isso aqui é meu. O outro, não, isso aqui é meu e do meu senhor. E começaram a ter afronta. Na hora que isso acontece, era para o Ló ter chegado para os pastores dele e falou, olha, Abraão é meu tio, é meu senhor. Se eu tenho alguma coisa, foi porque ele foi o percussor da bênção, eu estou debaixo dessa autoridade. Eu não vou brigar com ele. Muito pelo contrário, foi o Abraão que falou isso. Porque o Ló não cedeu. Ele viu os pastores dele brigando com os pastores de Abraão, e eles foram lá afrontar. Aí o Abraão chega e disse, olha, nós somos irmãos, nós não vamos brigar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita e acabou. Nós somos irmãos, eu não tenho nada a perder com isso. Eu só quero o quê? Paz. Mas o Ló já fazia parte da vida de Abraão, né? Aí, o Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele olha, que campina bonita. Já que ele me deu a opção de escolha, eu vou escolher. Isso aqui foi um erro muito grave que o Ló cometeu. A Bíblia diz que é o maior que abençoa o menor. Então, se o Abraão era maior, meu senhor Abraão, o senhor escolha. Se o senhor disser que é hoje, é hoje. Se o senhor disser que é amanhã, é só amanhã. Já diria Manuel Gomes, né? É só amanhã. Então, se o senhor disser que é hoje, o senhor vai para lá, o senhor vai. Se disser que é para mim ir para lá, eu vou. Eu fico na direção que o senhor me der. Infelizmente, o Ló não fez isso. Foi para as campinas de Sodoma e Gomorra, você já sabe. Quando Ló se aparta de Abraão, Deus dá uma palavra para Abraão. Qual foi a palavra? Gênesis 13, versículo 14. Vamos lá? Gênesis 13, versículo de número 14. Essa palavra é confrontadora. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Vamos ler? E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, olha o detalhe, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Depois que o Ló sai da vida de Abraão, o Abraão já não tem mais ele,
sendo um participante da trajetória dele. Deus chama Abraão e diz: olha aqui, meu filho. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Leste, oeste. Né? Olha para tudo à sua volta. Toda essa terra que você vê eu vou te dar. A ti e a tua semente para sempre. Depois que Ló saiu da vida dele. Tem coisas que vão acontecer, gente. Depois que algumas companhias já não estiverem mais conosco. Pastor, como é que você pode dizer isso? É a Bíblia quem diz. Né? É a palavra quem diz. Tem gente que começou a melhorar de vida depois que ela saiu de alguns ambientes que ela frequentava. Tem gente que trabalhava num lugar, a vida dela era mirrada, miserável. Ela saiu daquele lugar, parece que, se abriu para ela as coisas. Tem gente que morava numa situação ali, em algum local, saiu daquele ambiente ali, daquele meio daquele povo que ela vivia, e foi para um outro lugar. A mente, ampliou. Parece que não enxergava nada, agora está enxergando tudo. O Ló teve que sair da vida de Abraão. Fisicamente, tá? O Abraão nunca deixou de orar por Ló. Quando a cidade ia ser destruída, lembra? Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Deus falou: eu ocultarei alguma coisa ao meu servo, ao meu amigo Abraão. Eu vou destruir Nínive, eu vou destruir Sodoma, Abraão. Aí o Abraão pensou: eu tenho meu sobrinho lá. Senhor, se tiver 100 justos na cidade, o Senhor destrói a cidade por causa dos 100 justos? Não. Mas Senhor, se tiver 50 justos na cidade, só vai destruir a cidade por causa dos 50? Vai ter 50 justos lá. Não destrua. Mas meu Senhor, e se tiver só 45? Aí ele foi pleiteando. Até Deus mandar os anjos lá e resgatar o Ló com a família dele. O Ló já não fazia mais parte da vida de Abraão. Mas o Abraão continuava orando. Porque tem gente que pode ter interpretado a minha fala de uma forma errada. Então quer dizer que tem que tirar as pessoas da vida da gente? Tem. Só que você não deve deixar de orar por elas. Não deve deixar de orar por elas. Tem muita gente que não pode viver com a gente assim 24 horas. Tem gente que se vê o pouquinho que você ganha, ela começa a montar em você. Então você faz o quê? Eu amo de coração, mas cada um no seu canto. Eu sempre brinco aqui com o pessoal. Falando que tá gente boa. Ele lá na casa dele, eu na minha. Porque se ficar tudo junto vai dar problema uma hora. Amém, gente? Por isso que não é legal. Alguém da família, por exemplo. Eu tenho um filho. Meu filho vai casar. Aí meu filho morar na minha casa. Ele vai trazer a nora dele lá, a minha nora para dentro de casa. Não vai dar certo. Eu vou querer andar de cuecão lá dentro de casa, só eu e minha mulher e a nora agora dentro de casa. Não vai dar certo. É uma. Estou brincando assim com você para você entender. Não vai dar certo. Ou então vamos fazer uma comida que a gente está acostumado a comer. A pessoa chega lá, eu não como isso. É problema. Problema. Não deixe embarcar na sua vida não, que vai trazer tribulação. Faça como Abraão. Você quer ir para o norte? Ou quer ir para o sul? Não, vou para lá. Então vai, que Deus te abençoe. Ele está passando por uma luta, a cidade vai ser destruída. Meu Deus, tem misericórdia. E Deus visitou ele lá. Glória a Deus. Cada um segue a sua trajetória. Mas não deixe ninguém embarcar para te atrapalhar. Tem gente que deixou de congregar por causa de familiar, gente. Era para ser o contrário. Era para ele estar congregando e trazendo a família para congregar. Mas por causa do família ele não congrega mais. Que o familiar é isso, porque toda hora é uma luta. Se eu deixar ele sozinho em casa, ele rouba até o que tem na geladeira. Não. Que história é essa? Não dá. Tenha consciência de quanto você está pagando para alguém entrar na trajetória. Quero falar de um outro cidadão. Quero falar do rei Acabe. Vamos lá? Primeiro Reis. Um pouco mais à frente, né? Primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis. Você está entendendo a palavra, sim ou não? Primeiro livro dos reis. Interage comigo aí. Primeiro livro dos reis, capítulo 16. Primeiro Reis, capítulo 16. Quero falar do Acabe. Primeiro Reis, capítulo 16. Eu quero o versículo 29.
o Acabe, ele se torna rei em Israel. Existia o rei de Israel e existia o rei de Samaria, né? De Judá. Era o reino do norte e o reino do sul. Ele começa a reinar aqui no reino do sul, Israel. Aí diz assim a palavra. Versículo 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. O Asa já estava há 38 anos reinando em Judá e ele começou a reinar agora em Israel. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que a todos os que foram antes dele. Ele já tinha um coração inclinado para o mal, né? 31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a quem? A Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Preste atenção no detalhe. Ele já era inclinado a fazer o mal. Antes de outros reis, antes dos reis anteriores, os reis anteriores já faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez pior do que os outros. Pior do que o seu pai, o Onri. Aí, ele assume aquela posição, a vida dele já não é boa, ele é o rei de Israel, mas era displicente. Aí ele casa com alguém pior. Jezabel, filha de Etibaal, deus dos Sidônios. A vida já era ruim para ele. Ele se junta com alguém que é pior. Isso é triste, gente. Mas tem uma palavra que diz que um abismo chama outro abismo. A pessoa vive ruim. Aí ela quer alguém para estar comigo. Aí encontra alguém pior. Triste, né? Poderia pedir conselhos para viver diferente. Ele já tinha um coração inclinado a fazer o que era mal. Ele se casa com alguém que gosta de fazer pior ainda. Aí a Bíblia diz aqui na parte final do versículo 31. Diz assim, e Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidônia, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante. Ele tinha Israel, ele tinha Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para ser o Deus dele.